Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre normas de higiene ocupacional. O nosso assunto de hoje é NHO 06 e o tópico que abordaremos nesta aula é avaliação da exposição ocupacional ao calor. E ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer a contribuição da NHO 06 para o controle da exposição ao calor. Qual é o objetivo da NHO 06? O objetivo da NHO 06 é estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação da exposição ocupacional ao calor. Então nós temos lá dentro da NR15 um anexo específico que fala dos limites de exposição ao calor. E a NHO 06 traz o procedimento de como avaliar essa exposição ao calor, como o avaliador, o técnico de segurança ou a empresa, a consultoria que é contratada para fazer esse trabalho, vai proceder. Então, da NHO 06, você tem todo esse passo a passo de como fazer a avaliação da exposição ocupacional ao calor. Bom, a NHO 06 também fala que o seu campo de aplicação é em todas as atividades com exposição ao calor em ambientes internos e externos, ou seja, em ambientes com e sem carga solar. Então a NHO 06, ela fala desse procedimento e a NR15 fala da equação, né, que eu vou usar matemática para avaliar a exposição ocupacional ao calor sem carga solar, ou seja, sem exposição ao sol, e com carga solar. Então eu tenho duas formas, duas equações diferentes que eu utilizo para cada situação. Eu posso ter a situação no ambiente externo sem carga solar? Posso ter, né? Pode acontecer. Mas a maioria das vezes essa equação é aplicada para avaliações em ambientes internos, que é a maior incidência de não ter carga solar dentro do ambiente interno. Bom, a aparelhagem utilizada. A aparelhagem utilizada é chamada de termômetro de IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Ele é um equipamento composto por um globo, uma esfera preta, e esse globo ele tem a função de medir o calor radiante. Então ele está ali colocado no equipamento, pode ser colocado num tripé, né, esse equipamento, e esse globo, essa esfera preta, vai receber o calor radiante, o calor que vem pela onda do ar. Então ele vai avaliar este calor radiante que o trabalhador recebe. Aí nós temos o bulbo seco. Esse bulbo seco mede a temperatura do ambiente, não o calor radiante, ele vai medir a temperatura do ambiente. E o bulbo úmido mede a umidade relativa do ar. Então ele vai avaliar essas três situações: calor radiante, temperatura ambiente e umidade relativa do ar. Esse equipamento ele vai ficar posicionado o mais próximo possível da estação de trabalho deste trabalhador, né, para que capte a temperatura real que ele está recebendo, ou o mais próximo dela possível. Da mesma forma, ele é utilizado por um período de 8 horas de trabalho. A sua parte eletrônica, ele já vai ter lá inserido os dados. Esse equipamento, como ele é um equipamento eletrônico, então ele já tem embutido nele essas fórmulas, essas equações matemáticas, e ele faz o cálculo. No final do dia, o avaliador recolhe o equipamento e descarrega esses dados no computador. Mas o calor, dependendo da situação, ele pode ser muito grande e como é equipamento eletrônico, esse equipamento pode ser danificado. Então ele vem com um acessório que eu posso instalar somente no tripé, na posição de trabalho desse trabalhador. Eu só vou instalar os termômetros, né? A esfera, o bulbo, o globo, o bulbo seco e o bulbo úmido. E aí um cabo vai ficar estendido até a base onde está a parte eletrônica do aparelho, para que a parte eletrônica não seja danificada, dependendo, né, lógico, da temperatura do ambiente que aquele trabalhador está exposto. Se possível deixar o equipamento todo junto ali, eu sempre vou ter a preferência por isso. Mas se não, eu deixo somente os termômetros e a parte eletrônica vai ficar num outro local que não esteja exposto àquela temperatura extrema que aquele trabalhador executa a sua atividade. Então esse avaliador, ele avalia, ele obtém os dados e ele compara com a NR15. E a NR15 determina em algumas situações, por exemplo, que o trabalhador tenha intervalos de descanso, né? Então tem algumas atividades, por exemplo, que esse trabalhador ele tem que ter, às vezes, 15 minutos de atividade e tem que ter 30 de descanso.
em relação ao calor que ele estava exposto, para ele poder se recuperar, para ele poder se hidratar. E isso tudo está determinado dentro da NR15. A NHO 06 traz esse procedimento de como aplicar a avaliação, de como o avaliador vai proceder para avaliar esse calor que o trabalhador está exposto. E chegamos ao final de mais uma aula sobre a NHO 06. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.